Em 25 de maio de 2020, George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi assassinado em Minneapolis, Minnesota, por Derek Chauvin, um policial branco de 44 anos. Floyd foi preso depois que um balconista alegou que Floyd fez uma compra usando uma nota falsa de 20. Chauvin se ajoelhou no pescoço de Floyd por mais de 9 minutos, enquanto Floyd estava algemado e deitado de braços em uma rua. Dois outros policiais, J. Alexander Queng e Thomas Lane, ajudaram Chauvin a conter Floyd. Lane também apontou uma arma para a cabeça de Floyd antes de Floyd ser algemado. Um quarto policial, Total, impediu que os transeuntes interviessem. Antes de ser colocado no chão, Floyd apresentava sinais de ansiedade, queixando-se de claustrofobia e incapacidade de respirar. Após ser contido, ficou mais angustiado, queixando-se ainda de dificuldade respiratória, do joelho no pescoço e de medo da morte iminente. Depois de vários minutos, Floyd parou de falar. Nos últimos minutos, ele ficou imóvel e o oficial Queng não encontrou o pulso quando instado a verificar. Apesar disso, Chauvin ignorou os apelos dos espectadores para levantar o joelho do pescoço de Floyd. No dia seguinte, depois que vídeos feitos por testemunhas e câmeras de segurança se tornaram públicos, todos os 4 policiais foram demitidos. 2 autópsias e uma revisão de autópsia concluíram que a morte de Floyd foi um homicídio. Em 12 de março de 2021, Minneapolis concordou em pagar os 27 milhões para resolver um processo de homicídio culposo movido pela família de Floyd. Em 20 de abril, Chauvin foi condenado por assassinato não intencional em 2º grau, assassinato em 3º grau e homicídio culposo em 2º grau, e sentenciado a 22,5 anos de prisão em 25 de junho. Todos os 4 policiais enfrentaram acusações federais de direitos civis. Em dezembro de 2021, Chauvin se declarou culpado de acusações federais de violação dos direitos civis de Floyd por usar força irracional e ignorar seu grave problema médico. Os outros 3 policiais também foram posteriormente condenados por violar os direitos civis de Floyd. Lane se confessou culpado em maio de 2022 de uma acusação estadual por auxílio e cumplicidade em homicídio culposo em 2º grau e, em 21 de setembro de 2022, foi condenado a 3 anos de prisão a serem cumpridos simultaneamente com sua sentença federal de 2,5 anos. Queng se confessou culpado em 24 de outubro de 2022 das acusações estaduais de auxílio e cumplicidade em homicídio culposo e foi condenado a 42 meses de prisão, a serem cumpridos simultaneamente com sua sentença federal. Tal renunciou ao seu direito a um julgamento com júri sobre a acusação estadual em vez de uma revisão das evidências e uma determinação de um juiz, com um veredicto a ser proferido no prazo de 90 dias após 31 de janeiro de 2023. O assassinato de Floyd levou a protestos em todo o mundo contra a brutalidade policial, o racismo policial e a falta de responsabilidade policial. Localização: Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Coordenadas: 44,93433 N93,26244. Coordenadas: 44,93433 N93,26244. Data: 25 de maio de 2020. 2 anos atrás, C20.121 e 25 CDT, UTC, 5. Tipo de ataque: assassinato por asfixia. Brutalidade policial. Vítima: George Perry Floyd Jr. 46 anos. Perpetradores: Derek Michael Chauvin, J. Alexander Queng e Thomas Kiernan Lane. Total veredito em cargos federais: Chauvin confessou-se culpado. Lane, Queng, culpado em todas as acusações em cargos estaduais.
Chauvin, culpado em todas as acusações. Lane Quang confessou-se culpado. Condenações federais. Chauvin Quang Lane Tao, privação de direito sob a cor da lei resultando em morte. Quang Tao, voluntariamente, falha em intervir para impedir o uso de força irracional. Condenações estaduais. Chauvin, assassinato em segundo grau, assassinato em terceiro grau e homicídio culposo em segundo grau. Lane Quang, auxílio e cumplicidade em homicídio culposo em segundo grau. Julgamento MNV Chauvin 27, CR 20126 46 MNV Tal 27, CR 20129 49. Frase: sentenças federais. Chauvin, 21 anos de prisão. Quang, 3 anos de prisão. Faixa: 2 médio anos de prisão. Tao, 3 médio anos de prisão. Sentenças estatais. Chauvin, 22 médio anos de prisão. Quang, 3 médio anos de prisão. Faixa: 3 anos de prisão. Cobranças. Tao, encargos estaduais. Auxílio e cumplicidade em assassinato em segundo grau, auxílio e cumplicidade em homicídio culposo em segundo grau. Pessoas envolvidas: George Perry Floyd Jr. Era um americano negro de 46 anos, nascido em Fayetteville, Carolina do Norte, e criado na terceira ala de Houston, Texas. Em 2014, ele se mudou para a área de Minneapolis, Minnesota. Ele residia no subúrbio próximo de St. Louis Park e era um cliente frequente da loja de conveniência Cupfold Simpleton Park, Minneapolis. Derek Chauvin. Na época do assassinato de Floyd, Derek Michael Chauvin, um americano branco, era um policial de 44 anos do Departamento de Polícia de Minneapolis. Ele trabalhava no departamento desde 2001. Chauvin e Floyd às vezes trabalhavam em turnos sobrepostos como seguranças de uma boate local, mas o ex-proprietário do clube não tinha certeza da extensão de seu conhecimento. Total, um monga americano, tinha 34 anos na época do assassinato de Floyd e começou como oficial de serviço comunitário em meio período em 2008. Ele se formou na Academia de Polícia em 2009. Após uma dispensa de 2 anos, ele retomou o trabalho policial em 2012. 6 queixas foram apresentadas contra Tao, nenhuma resultando em ação disciplinar. Em 2014, um homem alegou que Tao algemou sem motivo, jogou-o no chão e socou, chutou e deu uma joelhada nele. Os dentes do homem foram quebrados. Ele foi hospitalizado. O processo resultante foi liquidado em 25 mil. Tao manteve os espectadores afastados e foi considerado culpado de violar os direitos civis de Floyd. J. Alexander Quang e Thomas Lane. J. Alexander Quang, um negro americano então com 26 anos, e Thomas Kiernan Lane, um branco americano então com 37 anos, foram licenciados como policiais em agosto de 2019. Eles treinaram juntos. Chauvin era o oficial superior responsável pela maior parte do treinamento de campo de Quang. Em 3 de maio de 2020, o vídeo de um incidente de prisão em Minneapolis mostrou Chauvin, Quang Lane e o outro policial detendo um homem no chão enquanto os espectadores imploravam para que os policiais mostrassem misericórdia. Quang e Lane estavam com Chauvin porque o dia fazia parte de seu treinamento de campo. O homem, que eles detiveram injustamente, disse que tinha problemas para respirar, e o incidente foi posteriormente considerado semelhante à prisão de George Floyd em 25 de maio de 2020. Quang e Lane estavam em sua primeira semana como policiais de Minneapolis quando Floyd foi assassinado. O pedido de Lane para ingressar no departamento de polícia teve partes que cobriam seu histórico criminal anterior redigidas, incluindo condenações por obstrução de processos legais e danos à propriedade quando ele tinha 18 anos. Quang e Lane ajudaram Chauvin a segurar Floyd.
Ambos foram considerados culpados de violar os direitos civis de Floyd. Em outubro de 2022, Keung se confessou culpado de ajudar e favorecer o homicídio culposo em segundo grau e, em dezembro de 2022, foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Prisão e assassinato. Eventos iniciais. Na noite de 25 de maio de 2020, pouco antes das 20, Floyd comprou cigarros na Cup Foods, uma mercearia no cruzamento da East 38th Street com a Chicago Avenue no bairro de Povdale Park em Minneapolis. Um funcionário da loja acreditava que Floyd havia pago com uma nota falsa de 20. Os funcionários da loja abordaram Floyd enquanto ele estava em seu veículo, 1,25, 1,33 e exigiram que Floyd devolvesse os cigarros. Ele se recusou, disse mais tarde que a maioria dos clientes que pagam com notas falsas não percebe que são falsas e que a loja chamou a polícia para certificar-se de que não está sendo cometido nenhum crime. A interação entre Floyd e os funcionários foi gravada pela câmera de segurança do restaurante. 0h49, 1h24, às 8h08, Keung e Lani chegaram, entrando brevemente na Cup Foods antes de atravessar a rua para o sul de Floyd. 1h41, 2 estacionado em frente a um restaurante Dragon Walk Minneapolis. Lani bateu com a lanterna na janela, assustando Floyd. Ele pediu a Floyd que mostrasse as mãos e bateu novamente quando ele não obedeceu. Floyd se desculpou ao abrir a porta do carro. Lani o instruiu mais 3 vezes a mostrar as mãos. Segundos depois que a porta se abriu, ele sacou a arma e ordenou que Floyd mostrasse as mãos. Quando Floyd obedeceu, Lani guardou a arma. Alguém estacionado atrás do SUV de Floyd começou a gravar um vídeo às 8h10. 2h10 Lani puxou Floyd do SUV e o algemou. 2h22 outras pessoas que estavam no carro com Floyd, incluindo Shavonda Hill, de 45 anos, foram interrogadas. Às 8h12, Keung sentou Floyd na calçada contra a parede em frente ao restaurante. 2h22, 2h33 Lani perguntou a Floyd se ele estava em alguma coisa agora, e Floyd respondeu não, nada. Keung disse a Floyd que estava agindo realmente errático e Floyd disse que estava com medo. Keung perguntou a Floyd sobre a espuma em volta da boca, ao que Floyd respondeu que havia bopado-se antes. Floyd então disse que estava se acalmando e comentou: "Estou me sentindo melhor agora." Às 8h13, 2h30 Keung e Lani disseram a Floyd que ele estava preso e o acompanharam até o carro da polícia do outro lado da rua. Os policiais então o encostaram na porta do carro. 2h42, 3 Floyd disse aos policiais que não estava resistindo, mas que estava se recuperando do Covid-19, que era claustrofóbico e tinha ansiedade, e que não quero sentar no carro. 13h10 Enquanto Keung e Lani tentavam colocá-lo no carro, Floyd implorou para que não o fizessem, dizendo repetidamente "não consigo respirar" e se oferecendo para deitar no chão. O policial chegou e guardou o veículo de Floyd do outro lado da rua, perto do restaurante, e as 2 pessoas que estavam nele com Floyd. 2h53 Às 8h17, Chauvin e Tal chegaram em um terceiro carro da polícia, juntando-se a Keung e Lani. 13h32, 13h27 com Chauvin assumindo o comando. Ele perguntou se Floyd estava indo para a prisão e Keung respondeu que foi preso por falsificação. Floyd disse "eu não consigo respirar" 2 vezes. Por volta das 8h18, imagens de segurança da Cup Foods mostram Keung lutando com Floyd por pelo menos 1 minuto no banco traseiro do lado do motorista enquanto Tal assiste.
puxou Floyd pelo banco de trás do lado do motorista para o lado do passageiro. Shawn se ajoelha no pescoço de Floyd. Enquanto Floyd estava deitado de braços com a bochecha no chão, Shawn se ajoelhou em seu pescoço. Floyd parou de se mover por volta das 8h20, embora ainda estivesse consciente. 4h10 várias testemunhas começaram a filmar o encontro, e seus vídeos circularam amplamente na internet. 8h20, uma testemunha do outro lado da rua começou a gravar um vídeo mostrando Shawn ajoelhado no pescoço de Floyd, Quang aplicando pressão no torso de Floyd e Lane aplicando pressão nas pernas de Floyd, enquanto tal estava por perto. 4h13. 4h11 esta testemunha parou filmagem quando um dos policiais ordenou que ele saísse. 4h35 também às 8h20, uma segunda pessoa, parada perto da entrada da Cup Foods, começou a registrar o incidente. 4h26. 5h08 Floyd pode ser ouvido dizendo repetidamente: "Não consigo respirar, por favor, e mamãe." 4h44. 4h28 Lane então pediu uma ambulância para Floyd, por causa de um sangramento na boca. Floyd repetiu pelo menos 16 vezes que não conseguia respirar. 5h46 a certa altura, uma testemunha disse: "Você o derrubou. Deixe-o respirar." Depois que Floyd disse: "Estou prestes a morrer", Shawn disse a ele para relaxar. Um oficial perguntou a Floyd: "O que você quer?" Floyd respondeu: "Por favor, o joelho no meu pescoço, não consigo respirar." Por volta das 8h22, os policiais chamaram uma ambulância sem caráter de emergência, passando a chamada para a emergência 1 minuto depois. 4h50. 4h42 Shawn continuou ajoelhado no pescoço de Floyd. 5h15 Transcendent gritou para Floyd: "Bem, levante-se, entre no carro, cara." E Floyd, ainda algemado e de braços na calçada, respondeu: "Não posso", enquanto o joelho de Shawn permanecia em seu pescoço. 5h26 Floyd disse: "Meu estômago dói, meu pescoço dói, tudo dói." Pediu água e implorou: "Não me mate." Uma testemunha apontou que Floyd estava sangrando pelo nariz. Outro disse aos policiais que Floyd nem mesmo estava resistindo à prisão no momento. Tal respondeu que Floyd estava falando: "Ele está bem." Uma testemunha respondeu que Floyd não está bem. "Tire-o do chão, você poderia tê-lo colocado no carro agora. Ele não está resistindo à prisão ou nada. Você está gostando. Olhe para você." Sua linguagem corporal explica isso. Enquanto Floyd continuava a pedir ajuda, Tal disse às testemunhas: "É por isso que vocês não usam drogas, crianças." Por volta das 8h25, Floyd parecia inconsciente e os espectadores confrontaram os policiais sobre a condição de Floyd. Shawn puxou a massa para manter os espectadores afastados enquanto Tal se movia entre eles e Shawn e os espectadores gritaram repetidamente que Floyd não estava respondendo agora e instou os policiais a verificarem seu pulso sem pulso. Os policiais não tentaram fornecer assistência médica a Floyd enquanto ele estava no chão. 02 Resposta médica e morte. Às 8h27, uma ambulância do condado de Hennepin chegou. 5h56. 7h11 pouco depois, um jovem parente do proprietário da Cup Foods tentou intervir, mas foi empurrado por Tal. 6h03 Técnicos médicos de emergência verificaram o pulso de Floyd. 7h17 Shawn manteve o joelho no pescoço de Floyd por quase um minuto depois que a ambulância chegou, apesar de Floyd estar em silêncio e imóvel. 7h21 Por volta das 8h29, Floyd foi levantado por paramédicos em uma maca e colocado em uma ambulância. 7h43 Lane embarcou na ambulância e verificou o pulso de Floyd em seu pescoço, e um médico instruiu a realizar ressuscitação cardiopulmonar.
Um dispositivo médico foi colocado no peito de Floyd para fornecer compressões torácicas mecânicas, e a ambulância partiu para o Nepincounty Medical Center. 6h35, 7h43. No caminho, a ambulância solicitou ajuda do Corpo de Bombeiros de Minneapolis. 6h35, 7h43 às 8h32, os bombeiros chegaram a Culp Floods. 6h56, 7h56. De acordo com seu relatório, os policiais não deram informações claras sobre a condição ou paradeiro de Floyd, o que atrasou sua capacidade de encontrar a ambulância. 7h56. Enquanto isso, a ambulância informou que Floyd estava entrando em parada cardíaca e novamente solicitou assistência, pedindo aos bombeiros que os encontrassem na esquina da 36th Street Park Avenida. 5 minutos depois, o Corpo de Bombeiros alcançou a ambulância. 8h10. Dois médicos do Corpo de Bombeiros que embarcaram na ambulância encontraram Floyd inconsciente e sem pulso. 6h56. Floyd foi declarado morto às 9h25 no pronto-socorro do Nepincounty Medical Center. Investigações e acusações criminais. Resposta da polícia de Minneapolis. No início de 26 de maio, o Departamento de Polícia de Minneapolis emitiu um comunicado que não dizia nada sobre Chauvin ajoelhado no pescoço de Floyd. Depois que Floyd saiu do carro, ele resistiu fisicamente aos policiais. Os policiais conseguiram algemar o suspeito e notaram que ele parecia estar sofrendo de problemas médicos. Horas depois, vídeos de testemunhas e câmeras de segurança que circulam na internet mostram Chauvin ajoelhado no pescoço de Floyd. O departamento atualizou sua declaração, dizendo que novas informações foram disponibilizadas e que o Federal Bureau of Investigation, FBI, estava se juntando à investigação. Os 4 policiais foram brevemente colocados em licença administrativa remunerada antes de serem demitidos mais tarde naquele dia. Autópsias. 2 autópsias, uma de um funcionário do governo local e outra de médicos que trabalhavam para a família de Floyd, determinaram que sua morte foi um homicídio. Lançados em 1º de junho de 2020, eles diferiram sobre se havia fatores contribuintes e se a causa acordada, contenção e compressão do pescoço, foi combinada com subjugação ou asfixia. Andrew Baker, patologista e legista-chefe do condado de Hennepin desde 2004, realizou um exame de autópsia às 9h25 do dia 26 de maio. Demitido em 1º de junho, descobriu que o coração de Floyd parou enquanto ele estava sendo contido e que sua morte foi um homicídio causado por parada cardiorrespiratória, complicando subjugação, contenção e compressão do pescoço. A intoxicação por fentanil e o uso recente de metanfetamina podem ter aumentado a probabilidade de morte. Outras condições significativas foram doença cardíaca arteriosclerótica e doença cardíaca hipertensiva, incluindo um coração aumentado, uma artéria 90% bloqueada e 2 outras 75% estreitadas. O relatório disse que em 3 de abril Floyd testou positivo para SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid-19, mas não o listou como uma condição fatal ou outra condição significativa. Os advogados da família de Floyd anunciaram em 29 de maio que encomendariam uma segunda autópsia. Foi realizado em 31 de maio por Michael Bailey, patologista e ex-legista-chefe da cidade de Nova York, e por Alessia Wilson, patologista e diretora de autópsia e serviços forenses da Escola de Medicina da Universidade de Michigan. Eles anunciaram seus resultados em 1º de junho, poucas horas antes da publicação das conclusões finais de Baker. Pelas evidências disponíveis, que não incluíam um relatório toxicológico ou amostras corporais não especificadas, eles descobriram que a morte de Floyd foi um homicídio causado por asfixia, devido à compressão do pescoço e das costas.
Além disso, Floyd não tinha nenhum problema médico subjacente que contribuiu para sua morte. Eles disseram que a compressão do pescoço afetou o fluxo sanguíneo para o cérebro, que a capacidade de falar não implica na capacidade de respirar e que Floyd aparentemente morreu no local. Foi revelado em agosto de 2020 que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revisou os resultados oficiais da autópsia do médico legista do condado de Hennepin pelo gabinete do médico legista das Forças Armadas, que concordou com eles. O gabinete do médico legista das Forças Armadas acrescentou que a polícia subjugou e conteve elementos de asfixia posicional e mecânica. Investigação Federal. Em 26 de maio, o FBI anunciou que estava revisando um incidente a pedido do Departamento de Polícia de Minneapolis. 126-127 Em 28 de maio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou uma declaração conjunta com o FBI, dizendo que sua investigação sobre o assassinato de Floyd era uma prioridade máxima e delineando os próximos passos da investigação. Uma investigação abrangente compilará todas as informações disponíveis e avaliará minuciosamente provas e informações obtidas de testemunhas. Se for determinado que houve uma violação da lei federal, acusações criminais serão feitas. Acordo de confissão falhado. Em 28 de maio, os promotores estaduais e federais deram uma entrevista coletiva em um escritório regional do FBI no Brooklyn Center, um subúrbio de Minneapolis, no que se esperava ser um grande desenvolvimento do caso contra os policiais que estavam no local do assassinato de Floyd. O procurador do condado de Hennepin, Michael O. Freeman, autoridade local com jurisdição para apresentar acusações criminais por má conduta policial, disse que seu escritório precisava de mais tempo para investigar. Ao explicar a antecipação do briefing na mídia e seu início atrasado de 2 horas, a procuradora dos Estados Unidos Erica McDonald disse: "Achei que teríamos outro desenvolvimento para conversar com você, mas não temos." Em 9 de junho, foi revelado que os promotores estaduais e federais haviam discutido um acordo judicial com Chauvin que incluiria acusações estaduais de assassinato e acusações federais de direitos civis, mas o negócio desmoronou quando o Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, o rejeitou. Chauvin acreditava que suas chances de vencer no julgamento poderiam ser ruins e estava disposto a se declarar culpado de assassinato em 3º grau por uma sentença de 10 anos de prisão. Como ele teria ido para presídio federal, o governo federal se envolveu. Barr temia que os manifestantes pudessem considerar o acordo muito brando e preferir uma investigação completa. Acusações criminais estaduais. Em 29 de maio, Chauvin foi acusado de assassinato em 3º grau e homicídio culposo em 2º grau, e foi mantido na prisão estadual de Oak Park Heights. De acordo com a denúncia criminal, os policiais são treinados de que a contenção do pescoço que ele aplicou com um sujeito em posição de bruços é inerentemente perigosa. Ele foi o primeiro oficial em Minnesota a ser acusado pela morte de um civil negro. Em 3 de junho, a acusação contra Chauvin foi atualizada para assassinato em 2º grau, e os outros 3 policiais foram acusados de ajudar e favorecer o assassinato em 2º grau, bem como ajudar e favorecer o homicídio culposo em 2º grau. Os policiais foram mantidos na prisão depois que as acusações criminais do estado foram arquivadas. Antes dos julgamentos, os 4 policiais foram libertados sob fiança. Lane foi solto primeiro em 10 de junho, Quinn em 19 de junho e Tal em 4 de julho. Chauvin foi solto em 7 de outubro após pagar uma fiança de $1 milhão. Ação Civil Estadual. O Departamento de Direitos Humanos de Minnesota abriu uma investigação sobre as práticas do Departamento de Polícia de Minneapolis em 2 de junho.
policiais para intervir contra o uso excessivo de força por parte de outros policiais e exigir autorização do chefe de polícia ou outro designado antes de usar armas de controle de multidão, como agentes químicos e balas de borracha. Em 8 de junho, um juiz do Tribunal do Condado de Manhattan ordenou que o Departamento de Polícia de Minneapolis cooperasse como uma investigação de direitos civis e estendeu as restrições ao departamento para exigir que o chefe tomasse decisões disciplinares de maneira oportuna e transparente, e que analistas e investigadores civis no escritório de revisão de conduta da polícia da cidade tenham autoridade para auditar imagens de câmeras corporais e arquivar ou corrigir reclamações em nome do Departamento de Direitos Civis de Minneapolis. Em abril de 2022, os resultados da investigação estadual sobre a polícia de Minneapolis foram anunciados e descobriu-se que a cidade e o departamento de polícia estavam envolvidos em um padrão ou prática de discriminação racial e que a cultura organizacional do departamento tinha treinamento falho. E enfatizou uma abordagem paramilitar com falta de responsabilidade. Acusações federais de direitos civis. Em fevereiro de 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos formou um grande júri em Minneapolis, como parte de uma investigação federal sobre Chauvin. Em 7 de maio de 2021, todos os 4 policiais foram indiciados por acusações federais de violação dos direitos civis. Chauvin foi indiciado por violar os direitos civis de George Floyd, junto com um adolescente que sobreviveu a uma restrição semelhante em 2017. Os outros 3 policiais também enfrentam acusações de violação dos direitos civis de Floyd. Tao, Lani e Quinn compareceram virtualmente a uma audiência e cada um pagou uma fiança de $25 mil. Chauvin não compareceu a esta audiência e permaneceu na prisão enquanto aguardava a sentença por suas acusações estaduais. Julgamentos e acordos de confissão. Julgamento criminal de Chauvin. O julgamento de Chauvin começou em Minneapolis em 8 de março de 2021, no Tribunal Distrital do Condado de Manhattan. As declarações de abertura ocorreram em 29 de março de 2021 e as alegações finais em 19 de abril de 2021. Em 20 de abril de 2021, o júri considerou Chauvin culpado de todas as acusações, incluindo assassinato não intencional em 2º grau, assassinato em 3º grau e homicídio culposo em 2º grau. Ele foi o primeiro policial branco de Minnesota a ser condenado pelo assassinato de um negro. Foi apenas a 2ª vez que um policial foi condenado por assassinato em Minnesota, sendo a primeira a condenação por assassinato em 3º grau do oficial somali-americano Mohamed Noor no assassinato de Justine Damond, uma mulher branca. Após a condenação de Chauvin, o juiz Caio revogou sua fiança e Chauvin foi levado de volta à custódia da polícia, devido aos riscos de fuga e aos perigos da publicidade que este caso trouxe. Chauvin foi condenado a 22,5 anos de prisão. Em 12 de maio de 2021, o juiz Caio permitiu que a promotoria buscasse uma sentença de prisão maior do que a diretriz estadual de 12,5 anos após descobrir que Chauvin tratou Floyd com particular crueldade. Chauvin interpôs recurso em 27 de abril de 2022. Processo Civil Federal. O julgamento federal dos direitos civis foi inicialmente programado para incluir todos os 4 oficiais, Chauvin, Quinn, Lani e Tao, e começar em janeiro de 2022 com a presidência do juiz distrital dos Estados Unidos Paul Magnuson. Os 4 policiais foram acusados federalmente de abusar de seus cargos como policiais, privar Floyd de seus direitos constitucionais de estar livre do uso de força irracional e de não fornecer assistência médica. Todos os 4 policiais se declararam inocentes das acusações em uma audiência de acusação em 14 de setembro de 2021.
Chauvin enfrentou uma acusação federal adicional por um incidente de prisão em 2017 de um jovem de 14 anos em Minneapolis, do qual ele inicialmente se declarou inocente. No final de 2020, antes do julgamento, os advogados de Tal, Lane e Quinn tentaram separar seu caso do de Chauvin. Em uma audiência em 29 de novembro de 2021, Magnuson decidiu que todos os 4 policiais seriam julgados juntos. Chauvin se declara culpado. Chauvin solicitou uma audiência em dezembro de 2021 para apresentar um fundamento revisado às acusações federais, um movimento legal que não se aplicava aos outros 3 policiais. Ele se declarou culpado em 15 de dezembro de 2021 das acusações federais de violação dos direitos de Floyd e da acusação relacionada ao incidente de 2017. Chauvin admitiu ter violado intencionalmente o direito constitucional de Floyd de estar livre de apreensão irracional, incluindo o direito de estar livre de força irracional por um policial. Chauvin também admitiu ter violado intencionalmente o direito constitucional de Floyd de não ser privado de liberdade sem o devido processo legal, incluindo o direito de estar livre da indiferença deliberada de um policial às graves necessidades médicas de Floyd. Em 7 de julho de 2022, o juiz Magnuson condenou Chauvin a 21 anos, com cerca de 17 encarcerados e 5 em liberdade condicional, que serão cumpridos simultaneamente com sua sentença criminal estadual. Julgamento de Quinn, Lane e Tal. O julgamento dos direitos civis federais de Quinn, Lane e Tal foi realizado em um tribunal no edifício federal Warren E. Burger em Saint Paul, Minnesota. A seleção do júri começou em 20 de janeiro de 2022, e as declarações de abertura foram dadas por ambos os lados em 24 de janeiro. O júri de 12 pessoas sentado para o julgamento veio de Minnesota. A composição racial do júri foi descrita pelo The New York Times como parecendo ser toda branca, um contraste com o júri mais racialmente diverso durante o julgamento criminal de Chauvin. A primeira testemunha da acusação, Katie Blackville, testemunhou durante 3 dias sobre o treinamento e as políticas do departamento em relação ao uso da força. Durante seu depoimento, Blackville afirmou que os policiais deveriam ter colocado Floyd de lado para evitar que ele tivesse uma parada cardíaca. Andrew Baker, que realizou a autópsia de Floyd, também depôs para repetir seu testemunho no julgamento de Chauvin. O tribunal adiou o julgamento até 7 de fevereiro, depois que Lane testou positivo para Covid-19. Quando o julgamento recomeçou, a oficial Nicole Mackenzie testemunhou que Quinn e Lane estavam em um curso de treinamento médico, que ela instruiu que seu curso incluía aulas de primeiros socorros. O Dr. David Sistrom, um pneumologista, testemunhou que as chances de sobrevivência de Floyd poderiam ter dobrado ou triplicado se os policiais realizassem RCP nele. O especialista em uso da força Tim Longo testemunhou que Chauvin estava agindo fora do protocolo do departamento e os outros policiais deveriam ter intervindo para salvar Floyd, embora a defesa de Lane questionasse essa visão. O testemunho também foi ouvido de Darnella Frazier, que filmou a prisão inicial e o assassinato subsequente de Floyd. A acusação descansou com este testemunho. Tal depôs para testemunhar em sua própria defesa. Tal afirmou que não sabia que Floyd estava sofrendo de problemas médicos até ser levado para a ambulância e que a técnica de se ajoelhar no pescoço de um detento não era incomum, embora ele negasse tê-lo feito. Ele admitiu que nem Chauvin nem nenhum outro policial havia administrado RCP em Floyd, mas alegou que interpretou isso como uma indicação de que Floyd estava respirando. Tal também afirmou que seu papel principal no local era controlar a multidão e não avaliar a condição de Floyd. Os argumentos finais foram ouvidos em 22 de fevereiro.
O promotor Manda Sertich afirmou que Quinn, Lane e Tal escolheram não fazer nada enquanto Floyd estava morrendo. Os advogados de defesa afirmaram que os ex-oficiais eram inexperientes, treinados de forma inadequada e que não violaram intencionalmente os direitos civis de Floyd. Depois de deliberar por 13 horas durante 2 dias, o júri em 24 de fevereiro considerou os ex-policiais culpados de todas as acusações que enfrentaram no julgamento. Todos os 3 policiais foram condenados por violar deliberadamente os direitos constitucionais de Floyd ao não fornecer cuidados médicos quando ele perdeu o pulso. Quinn e Tal também foram considerados culpados de não intervir para impedir Chauvin de usar força irracional. Depois de considerá-los culpados, o júri concluiu que a causa da morte de Floyd foi a contenção de Chauvin, o que permitiu ao juiz considerar uma sentença mais longa do que os 3 a 4 anos recomendados de prisão. Os 3 policiais permaneceram em liberdade sob fiança enquanto aguardavam uma audiência de sentença. Em julho de 2022, o juiz Magnuson condenou Lane a 2,5 anos de prisão, Quinn a 3 anos de prisão e Tal a 3,5 anos de prisão. Lane foi condenada a se apresentar à instituição correcional federal em Glenwood em Littleton, Colorado, em 30 de agosto de 2022. Procedimentos criminais para Quinn, Lane e Tal. Quinn e Lane se declaram culpados. O julgamento criminal estadual de Quinn, Lane e Tal foi adiado várias vezes para permitir que o caso federal de direitos civis prosseguisse primeiro. Em uma decisão de 26 de abril de 2022, o juiz Peter Cahill, que também presidiu o julgamento de Chauvin, ordenou que o julgamento não seria transmitido ao vivo. Lane se confessou culpado no Tribunal Distrital do Condado de Hennepin em 18 de maio de 2022, da acusação de auxílio e cumplicidade em homicídio culposo relacionado ao assassinato de George Floyd. A acusação contra Lane por ajudar e cumplicidade em assassinato em segundo grau foi rejeitada. Lane concordou como uma sentença de 3 anos, com 2 anos de prisão, a serem cumpridos simultaneamente com sua condenação federal por direitos civis. Em 21 de setembro de 2022, Lane foi formalmente condenado pelo Tribunal Distrital do Condado de Hennepin a 3 anos de prisão. No acordo de confissão, Lane admitiu que sabia por seu treinamento que a forma de contenção de Floyd criava um risco de morte, que ouviu Floyd dizer que não conseguia respirar e que estava ciente da deterioração da condição de Floyd. Em uma audiência pré-julgamento em 21 de junho de 2022, o juiz Cahill rejeitou uma moção dos advogados de Quinn e Tal para uma mudança no local, e o juiz marcou a data de início do julgamento no condado de Hennepin para 24 de outubro de 2022. O estado ofereceu a Quinn e Tal o mesmo acordo judicial que ofereceram a Lane. Em troca de se declarar culpado da acusação estadual de cumplicidade em homicídio culposo, o Estado retiraria a acusação de homicídio cúmplice em segundo grau e a dupla receberia uma sentença de prisão de 3 anos a ser cumprida consecutivamente com sua sentença federal, mas eles a rejeitaram. Em uma audiência no tribunal em 15 de agosto de 2022. Em preparação para o julgamento, ao contrário do julgamento criminal anterior de Chauvin e do julgamento de direitos civis dos outros 3 escritórios no local da morte de Floyd, as autoridades locais não cercaram o prédio do tribunal com farpas, cercas de segurança e tropas da Guarda Nacional. Na manhã de 24 de outubro de 2022, poucas horas antes do início do processo de seleção do júri, Quinn se confessou culpado das acusações criminais estaduais de auxílio e cumplicidade em homicídio culposo com uma recomendação de 42 meses de prisão, a ser cumprida simultaneamente com sua sentença na instituição correcional federal, Elkton, em Ohio.
Quang foi formalmente condenado pelo juiz Caio em 9 de dezembro de 2022, a sentença acordada, que deve ser cumprida simultaneamente à sua sentença federal. Julgamento probatório de Tao. No mesmo dia em que Quang se declarou culpado, em 24 de outubro de 2022, Tao renunciou ao seu direito a um julgamento com júri em vez de um julgamento por provas estipuladas. A ação legal exigia que os advogados apresentassem evidências ao tribunal para revisão por Peter Caio, o mesmo juiz no julgamento criminal de Chauvin. Tao foi mantido em uma prisão do condado de Hennepin enquanto aguardava o resultado. Se ele for considerado culpado, sua sentença estadual pode variar de 3 a 5 anos. Os advogados do estado e Tao apresentaram argumentos finais ao tribunal em 31 de janeiro de 2023. O estado argumentou que Tao sabia que a contenção de Floyd era perigosa e que ele encorajou as ações dos outros policiais, segurando os espectadores preocupados. Os advogados de Tao argumentaram que seu papel era controlar a multidão e que ele reação o assassinato de Floyd resultou em um movimento global de protesto contra o racismo histórico e a brutalidade policial. Nos Estados Unidos, os protestos de injustiça racial em meados de 2020 foram os maiores desde o movimento pelos direitos civis da década de 1960 e deram lugar a uma agitação civil generalizada. Os protestos começaram localmente em 26 de maio na área metropolitana de Minneapolis-St. Paul antes de rapidamente, em poucos dias, se espalharem por todo o país e em mais de 60 países, apoiando internacionalmente o Black Lives Matter. Mais de 2.000 cidades nos Estados Unidos tiveram manifestações em 13 de junho. Muitas das manifestações envolveram mortes, com manifestantes deitados por 8 minutos e 46 segundos, a duração de tempo que os relatórios iniciais disseram que Chauvin se ajoelhou no pescoço de Floyd. Embora a maioria dos protestos tenha sido pacífica, as manifestações em algumas cidades se transformaram em tumultos e saques, sendo mais marcados por escaramuças de rua e brutalidade policial significativa, principalmente contra manifestantes pacíficos e repórteres. Pelo menos 200 cidades nos Estados Unidos impuseram um toque de recolher até 3 de junho, enquanto mais de 30 estados e Washington, D.C., ativaram mais de 62 mil membros da Guarda Nacional, devido à agitação em massa. Os protestos foram inicialmente pacíficos, mas depois houve vandalismo de lojas. Na terceira delegacia de polícia em Minneapolis, janelas foram quebradas, uma cerca derrubada e a entrada da frente arrombada, fazendo com que os policiais disparassem tiros menos letais contra a multidão do telhado do prédio. Depois que a equipe evacuou o prédio, ele foi incendiado. Um prédio de apartamentos de 6 andares e 200 unidades em construção também foi queimado. A polícia da tropa de choque usou gás lacrimogêneo, granadas instantâneas, balas de borracha e bombas de fumaça, e alguns manifestantes jogaram pedras contra a polícia. A mídia destacou as aparentes diferenças de agressão entre a resposta da polícia a esses protestos e a resposta mais contida aos protestos anti-bloqueio dos Estados Unidos em 2020, com manifestantes brancos armados. Esse sentimento também se espalhou nas redes sociais por grupos como o Black Lives Matter. Enquanto os protestos pacíficos continuaram, outros novamente se tornaram violentos após o pôr do sol, com o padrão se repetindo por vários dias. Mais de 1.500 empresas foram vandalizadas ou destruídas na área de Minneapolis-St. Paul, incluindo 67 destruídas pelo fogo. Após o tumulto, um toque de recolher noturno no condado de Minneapolis-St. Paul e Dakota foi estabelecido em 29 de maio.
500 soldados da Guarda Nacional de Minnesota foram posteriormente despachados para a área para impor o toque de recolher, mas com pouco efeito, com cerca de 1.000 manifestantes sendo capazes de marchar pacificamente na Interestadual 35 bem no toque de recolher. Protestos em massa exigindo justiça para George Floyd, em alguns casos também para protestar contra questões de brutalidade policial em seus próprios países, ocorreram em mais de 2.000 cidades nos Estados Unidos e em todo o mundo. Até 30 de maio, 12 estados dos Estados Unidos convocaram um Nacional Guarda e pelo menos 12 grandes cidades impuseram um toque de recolher naquele fim de semana. Em 14 de junho, os protestos se estenderam pela terceira semana após o assassinato de Floyd em muitas cidades, acompanhados de apelos para reformar e retirar fundos dos departamentos de polícia nos Estados Unidos. Memoriais. A área próxima ao local onde Floyd foi assassinado tornou-se um memorial improvisado ao longo de 26 de maio, com muitos cartazes prestando homenagem a ele e fazendo referência ao movimento Black Lives Matter. À medida que o dia avançava, mais pessoas se manifestaram contra o assassinato de Floyd. Centenas de pessoas marcharam para a terceira delegacia da polícia de Minneapolis. Os participantes usaram cartazes e slogans com frases como Justiça para George, Não Consigo Respirar e Black Lives Matter. Em 18 de setembro, o Conselho da cidade de Minneapolis aprovou a designação do trecho da Avenida Chicago entre as ruas 37 e 39 como George Perry Floyd Jr. Place, com um marcador no cruzamento com a Rua 38, onde ocorreu o incidente. O cruzamento foi fechado e ocupado por manifestantes, que disseram que não vão sair até que suas reivindicações de antirracismo e PTU sejam atendidas. Um memorial público, com a L. Sharpton entregando o elogio fúnebre, foi realizado em 4 de junho na North Central University em Minneapolis. Uma exibição pública e um memorial da família foram realizados em Rayford, Carolina do Norte, em 6 de junho, perto da cidade natal de Floyd. A família de Floyd realizou um memorial público em Houston em 8 de junho e um serviço privado em 9 de junho. A família disse que o boxeador profissional Floyd Mayweather pagou pelos serviços. O corpo de Floyd foi exposto ao público em 8 de junho em sua cidade natal, Houston. O ex-vice-presidente e provável candidato democrata de 2020, Joe Biden, reuniu-se com a família Floyd em particular e deu uma mensagem em vídeo no funeral. Floyd está enterrado ao lado de sua mãe em Pearland, Texas. E mensagens, como as palavras "não consigo respirar". Outras reações. Várias pessoas e organizações reagiram ao assassinato de Floyd. Numerosas estátuas e monumentos em homenagem a pessoas ou eventos associados à escravidão e ao racismo foram vandalizados, removidos ou destruídos durante os protestos nos Estados Unidos e em outros lugares. Consequências. Darnella Frazier, a jovem de 17 anos, que filmou a contenção de Floyd em seu celular, recebeu o prêmio PEN/Benson Courage 2020 da PEN América. O prêmio foi entregue a ela em uma cerimônia de premiação em dezembro de 2020 pelo diretor de cinema Spike Lee. A CEO da PEN América, Suzanne Nocel, disse que o ato de Frazier desencadeou um movimento ousado exigindo o fim do racismo anti-negro sistêmico e da violência nas mãos da polícia. Em junho de 2021, Frazier também recebeu uma citação especial do Comitê do Prêmio Pulitzer em 2021 por seu vídeo. A equipe do Star Tribune recebeu o prêmio de reportagem de última hora por sua cobertura dos protestos.
Os estrangulamentos e outras restrições de pescoço foram proibidos ou restritos por pelo menos 17 legislaturas estaduais no ano seguinte ao assassinato de Floyd. O período de tempo em que Chauvin foi originalmente relatado para ter o joelho no pescoço de Floyd, 8h46, foi amplamente comemorado como um momento de silêncio para homenagear Floyd. Também foi usado em cânticos, sinais de protesto,